Como é a sequência? Na verdade, isso foi um processo. Ah, claro! Uma lembrança leva a outra. É claro, veja como você pode compreender isso que eu estou falando aqui, tentando tirar da cabeça da gente, tirar de você a ideia de que aquilo é uma matéria. O processo é uma coisa material, assim, blá blá blá, um atrás. Não. Como aquilo, sabe, em que peça exista, e abstrato, mesmo sendo abstrato, é algo que vai se processando. Quando você entra na faculdade, lá na frente tem uma escultura. E você pergunta, o que é aquilo? Aquilo é uma escultura. Como fizeram aquilo? Pegar uma pedra, como pedra, uma pedra bruta. Você pega uma pedra bruta, dá essa pedra bruta para o escultor, ele pega um formão, uma marreta, e começa a bater na pedra. Ato por ato, pega formão e tum, é uma lasca, tum, lasca, vai, até que num determinado instante, aquela pedra, que era uma pedra bruta, está com uma determinada forma. Ele lixa e a apronta como escultura para fazer uma pietà, sabe? Uma, sei lá, Vitória de Samotrático. Então, se você pergunta, esse conjunto de atos que o escultor realizou para chegar nessa escultura, o que é? Um processo. Né? Aquele processo que eu falei da minha filha de tirar a gasolina do petróleo. Que ela conseguia entender, vamos dizer assim. Aqui também, mas veja, você não tem presente matéria nos atos. Tem um conjunto de atos do escultor, mas você não toca nele, porque na verdade está se processando é a pedra na qual ele está incidindo. Isso é demais relevante. Eu preciso entender isso, porque só entendendo isso você saca por que as questões processuais voltadas para os atos trabalham com o controle da rigidez deles. E não com a licitude ou ilicitude, que é matéria eminentemente penal. Isso engrandece o direito penal, sem transformar o processo em alguma coisa acessória. Se é algo que não dá para admitir, em hipótese nenhuma, é dizer que o processo é acessório, como se tivesse um principal e um acessório, ou que o processo é adjetivo. O ponto da lei, quando deixa em petição, tem que escrever que o direito adjetivo é adjetivo de um substantivo. Não é disso que se trata. Isso não é uma relação de dependência, que você tira, né, um e fica... Não. Ter autonomia é justo, poder ser instrumental, mas não tendo uma finalidade em si. Porque justo, a finalidade que se tem aí é a realização dele, a realização daquilo que está lá, que sucedeu no espaço criminal. Em consequência, isso mostra como não só a autonomia processual tem relevância, mas como também tem relevância a instrumentalidade pensada desse modo, porque isso garante a importância do direito penal. De que você não pode ser só processualista. Eu não me meto a falar de direito penal, mas o quanto eu tenho que estudar para poder manter vivo em mim justo aquilo que é o meu objeto de trabalho. Ainda que eu me preocupe em estudar aquilo que faz o escultor batendo na pedra, no eixo principal, eu sei que é de uma pedra que se trata. Né? É isso que você não pode perder de vista, vamos dizer assim. Não temos que ter nenhum problema com os penalistas, ao contrário, precisamos pensar no lugar adequado para isso se fazer. Ora, por isso talvez seja possível
isso talvez seja possível, eu sei que sabe, concentrei bastante, mas porque não dá para perder muita coisa, né? Mas com isso é possível dizer que se, digamos assim, entre aspas, essa metafórica pedra que eu coloquei como hipótese aqui agora, se ela tem o tamanho da relevância que tem, dá para imaginar que ela é, digamos, algo que aparece lá e que aparece cá. Aparece lá e aparece aqui. Em compensação, com algum esforço maior, você começa a pensar, ora, não é exatamente a mesma pedra. Mas lá no processo civil também é de uma pedra que se trata. Lá no processo do trabalho também é de uma pedra que se trata. Lá no processo constitucional também é de uma pedra que se trata. Um cara genial, que nem Carniluti, olha para a estrutura da Litis Contestatio Romana, daquilo que se tinha falado sobre ela, Weismann, Sata, sei lá, olha para aquilo e diz, peraí. Aqui, um grande esforço, digamos assim, de construir uma ciência, né? Essa é a grande questão, né? Essa era, naquela época, isso era a grande questão de construir uma ciência jurídica, porque era o top do lugar da ciência, né? Então, o direito também, eu nem colocar aí, então, se colocar nesse lugar, então, todo mundo investigando, para poder se colocar nesse lugar, como se a dignidade viesse só por aquilo que pudesse ser científico, ciência, não é? Só imaginar esforço do Freud, esforço de todo um conjunto de gente lá do começo do outro século que estava marcado por essa injeção de que o pensamento era por excelência, para ser pensamento era por excelência o pensamento científico. Então era assim um grande esforço. Isso faz que um cara genial, um Carniluti, um Francesco Carniluti, um cara genial lá do outro século, né, que tinha virado o século, sabe, o cara deve ter nascido no balde do jurídico. Impressionante o cara, o volume de conhecimento que o cara tinha, quanto ele trabalhava, quanto ele lia, quanto ele sabia, quanto ele falava. O cara, lá pelas tantas, se dá conta, olhando para a situação, que eu aqui estou trabalhando metaforicamente, claro, de que seria possível, digamos, isolar, já que todos os processos mutatis mutandis tinham essa estrutura, seria impossível, já que é, entre aspas, uma metáfora, é de uma pedra que se trata sempre, diferença, cobalto aqui, mas é sempre de uma pedra que se trata, seria impossível isolar o lugar dessa pedra e o lugar dessa pedra. Se você isola essa pedra e o lugar dessa pedra, tudo que você vai fazer em torno dele, ou seja, para o instrumento, pode ser igual. Sacaram? Então vocês têm a mesma pedra. Se você descobrir, eureka, descobrir. Aqui, ali, lá, é sempre disso que se trata. Se é assim, e aquilo que se faz para resolver as questões dessa pedra são sempre as mesmas, é sempre o mesmo formão, é sempre a mesma marreta, se é sempre assim, então nós temos condição, não em relação à pedra, de fato a pedra é mesmo material e vai regulada pelos campos distintos, do trabalho comercial, civil, constitucional, mas do instrumento nós temos condição de trabalhar, digamos assim, para fortalecer algo que seja como teoria, uma teoria geral. Portanto, Carniluti, quando inventa a possibilidade de se ter, e era justo, digamos assim, grandes investigações do começo lá da autonomia do direito processual, Carniluti, quando saca essa possibilidade, saca rápido da cartola fundamentos para uma teoria geral. E começa, então, a partir do conceito que ele tinha isolado, um esforço que vai resultar
principalmente nas lições, não é? Nas lições de 26, vai resultar na base de uma... O fundamento é esse, do digesto 1,36, 56, 16 o fragmento. Litis nomen amnem actionem significat in rem siv in personam sit. Ou seja, ele vai buscar aqui a base de linguagem, depois sata, calamandrei, vai. Ou seja, ele antes se ensaia alguma coisa, mas o fundamental é justo que vai aparecer nas lições de processo civil em 26. Esse texto aqui é o texto que eu tenho que corrigir, estou vendo que ele está lotado de... Lezioni di diritto processuale civile. Tá aí. Esse é o texto principal. Lições de 4 volumes. É uma edição nova que é nova, que eu digo, uma edição lá dos anos 80, que é muito bonita porque é reproduzida com escrita. Então ela é linda, porque é escrita com uma caligrafia assim, é de fato uma coisa única. Muito bonito. E ainda que ele já tivesse dado sinais de que ia por esse caminho, a sacada das lições é justamente isso. Então aí é que está o importante, não é? Daquilo que se vinha falando, do que ele estava falando, ele meio que isola a base romana, deixa fora, cria a partir daquela base da linguagem, daquela lá, ali não é aquilo, mas a partir daquela linguagem, ele cria um conceito de lide que é justo o conceito que ele vai usar não só para meter o conteúdo do processo no processo civil, que é a matriz das lições sobre processo civil. Nessa época ele está trabalhando com o processo civil, que foi o período mais largo do trabalho dele, né? Não dá para esquecer que Carnot navegou pelo direito do trabalho, pelo direito comercial, pelo direito penal. O cara... Ele foi lá mais velho para a filosofia, então o cara tem, né, ele termina com o processo penal, mas trabalhando filosofia, etc. E tal. O grande período, porém, a grande força estava justo no vigor do trabalho dele, estava mesmo ligado com o direito processual civil, no qual ele é absolutamente imprescindível. Quer dizer, mesmo ele não sendo, digamos, o maior articulador, o articulador do livro mais palatável, ele era um cara genial, e o articulador do livro mais palatável, evidentemente, é Piero Calamandrei, mas ele era um cara genial que não podia ser dispensado. Por isso que todo mundo, quando ele aparece com isso, todo mundo se volta para ele, para discutir com ele, para saber o que ele estava pensando, porque todo mundo vai estudar o que o cara disse, todo mundo vai ler, todo mundo vai estudar, até porque era alguma coisa, era uma novidade tão impactante, que imagina, aparece um cara que diz, olha, daqui para frente o processo vai ser um só. Até uma coisa genial, porque o cara diz, pô, eu não preciso mais nada, porque se eu souber isso daqui, eu resolvo meus casos de administrativo, de constitucional, de trabalho, de comercial, de civil, é tudo. É um negócio genial. E os caras, claro, os caras foram estudar, se debruçaram para estudar, porque de fato era extremamente relevante. Então, isso é a marca da genialidade de Carnot, que é um cara lá do Trentino, ele é de Udine, e tem uma grande característica, além de ser um cara genial e um domínio das línguas, etc e tal, claro que não é ele o fundador da processualística italiana, todo mundo sabe disso. A grande marca, fundação da estrutura italiana de processo, e foi para o mundo muito mais do que a alemã, muito mais do que qualquer outra, né?
pelo vigor dessa gente. O grande fundador é Giuseppe Chiovenda, todo mundo sabe disso, a famosa Prolusão de 1903 de Chiovenda em Bolonha, onde, sabe, os italianos, como fazem sempre, os italianos são um gênio para fazer isso, né? Eles não criam muita coisa. Ou seja, eles criam quando precisam, né? Bomba atômica, essas merdas, mas eles são os mais hábeis, isso eles são geniais, eles são mais hábeis, de fato, na criação. Lá se um alemão cria alguma coisa, ele pega e sofistica, ele faz, nesse aspecto. Então, os germanófilos italianos foram para a Alemanha, depois nós vamos passar nisso, quem sabe de noite, né? Foram para a Alemanha para buscar aquilo que os alemães vinham apresentando e que era um ruído muito forte para, digamos, separar a estrutura processual. A autonomia do direito processual vem na Alemanha a partir da metade, eu pelo menos saí pela metade de 1856, 7, na questão do direito de ação. Quando separa lá, a Alemanha ganha visto isso. Tem outra base, depois eu mostro. E o que fazem os italianos? Vão, não só ia acontecer, correndo, estudar nos Max Planck da época, vão correndo para lá, como são geniais, porque os italianos são geniais, eles vão lá, se embebedam lá e vêm e o que produzem aqui, produzem de uma forma excepcional. Quer dizer, mais que você louve os alemães, pouca gente produziu direito processual como os italianos produziram. Eu sou suspeito para falar disso, mas eles são de fato genial. Metade do mundo gira com a processualística italiana porque eles tiveram essa característica. Agora, a Itália e os italianos têm uma grande característica própria deles. Agora, se há um povo que sabe o que significa discutir, são eles. Meu amigo, os caras se trancam no pau, eles falam, trepam por cima, xingam, não vão pra porrada em geral. Em geral, já vi, até vi já. Em geral não vão pra porrada, mas eles falam, gritam, dizem na cara, aquela gritaria, aquela bababá, depois se enche, vamos dizer, de ficar lá discutindo, vendo a situação, bafa o culo, vira as costas, vai embora. E o pior é que o cara vai embora como se não tivesse acontecido nada, quer dizer, os caras é como se ele tivesse aprendido a discutir. Os caras sabem discutir, velho. Porra, eu se me meto numa discussão daquela, me meti em algumas. Porra, 2 dias com adrenalina, sem conseguir dormir, porque se fica. Digo, porra, o que esse cara tá fazendo? Não, mete uma porrada na fuça desse imbecil, dá-lhe uma só, porque o cara fica assim, ó. Mas não bate, velho. Mas ele não bate porque ele sabe discutir, o cara fica discutindo. Isso, ao mesmo tempo que é uma característica deles, não é? Aquela coisa de garçom no restaurante gritando, ao mesmo tempo que é uma característica deles, é uma forma fenomenal de crescimento. O cara diz, você retruca, ele redargui, vai, sabe? É uma forma fenomenal de crescimento. O que eles fazem com isso? Eles tensionam as ideias. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, salvo o pessoal da academia da Alemanha que vai, leva o texto, diz na lata o que tem que dizer, não manda recado, diz na lata, ou seja, isso chama honestidade intelectual. Os italianos também têm isso, mas é pior, né? Porque eles vão, leem, aí outro fica puto, a tua mãe, e depois eles dão um abraço e vão tomar café. Você fica, porra. Na minha terra tem outra coisa no meio desse troço. Tá entendendo? Os caras se xingam e depois eles saem numa... Ou seja, eu estou brincando com as palavras, mas veja, eles tensionam os argumentos, eles tensionam para daí tirar um ganho. Pouca gente no direito italiano, não vou dizer nem no direito processual, pouca gente no direito italiano, para quem estuda um pouco mais a fundo a estrutura deles, pouca gente era um polemista quanto Carmelita. Agora, De Luca, Giuseppe De Luca, que foi assistente dele,
enfim, carregava a mala dele e tal, aquela coisa de professor antigo. O Zé Pideluca, que foi aluno dele, conversei várias vezes com ele sobre isso, e ele dizia que a polêmica do Carnelutti era um prazer. Eu mostro para vocês, se der tempo, olhando o conceito de gozo, não é? É como se o cara, é como dizer turco, né? É como se fosse turco vendendo coisa. Se você diz, quanto é o preço disso? Me dá, o cara diz, não quero vender. Vai para vender? Não quero. Por que você não quer? Sem barganha não vale. Não vendo. Um monte de mercado no Oriente desse jeito, né? Istambul, Cairo. Ora, se você não barganhar, o cara não te vende, porque o barato dele não é vender, o barato dele é negociar o troço, para ele achar depois que ele te passou a perna. Então, sabe? Se você disser para ele, eu sou meio judeu, então é mais ainda forte, porque o barato dele é ter. Ou seja, onde está o barato? Está no ofender? Tá. Ele ganha dinheiro, etc. Mas o barato mesmo está nele poder negociar, quer dizer, aquela dialética da negociação é fundamental, o cara toma como tal. Eu nunca disse isso do Carnelutti, quer dizer, o Carnelutti que não tinha o que fazer no trem, porque só viajava de trem, né? Para lá e para cá, e os trens demoravam mais, mas quando ele não tinha, ele estava no trem sempre lendo, mas me disse o De Luca uma vez, ele levantava e o De Luca dizia, ei, professor, onde é que vai? Vou achar alguém para brigar. Eu era um cara desse naipe, assim, aquele cara que está angustiado, está sempre nervoso, está sempre... Batia, né? Batia pesado. Agora, por que estou dizendo isso? Porque ele cria de uma forma genial esse conceito de líder, ele costura esse conceito de líder de uma maneira genial e espalha. Quando os italianos começam a ler, o cara vai remover uma história, o cara vai fazer uma marca de uma história. O processo ganhando autonomia e negando turma lá do direito do trabalho, a turma lá do direito comercial, do direito civil, todo mundo nadando para se segurar na onda, para ver se conseguia respirar na onda. Vem um cara e diz, escuta aqui, meu, para com esse negócio, achei a solução. Achei a solução. A solução está aqui, ó. Esse troço é assim, é um conteúdo, tudo é instrumento, basta achar um conteúdo só. Eu achei o conteúdo. O conteúdo é isso aqui. Isso que vem como conteúdo para cá é uma líder. E como tal, aparece em todos os ramos. No direito do trabalho, no direito comercial, no direito civil, no direito penal. Por aí, a negada que era penalista, civilista, trabalhista, comercialista, começa a ler aquilo e a pensar, peraí, vamos ler bem esse negócio. Então, como o cara era muito forte, quer dizer, como era muito criativo, muito forte, o cara começa a trombar. O que acontece? Começa a deixar claro, porque tu nunca consegue dizer tudo. Não vou voltar para ontem, né? Diz, mas não diz tudo. O que você passa é alguma coisa no qual sempre falta, porque sempre falta alguma coisa. Então, ele naturalmente não consegue abarcar tudo o que ele diz. E por isso ele funda, vamos dizer assim, grande contestação, com gente extremamente habilidosa que contesta o que ele fala, contesta o que ele diz, contesta o que ele inventou, desde os seus respectivos campos, não é? E com alguns ele discutiu, com alguns ele passou por cima, por falta de digamos, base, quem discutia com ele. Mas ele tem pelo menos 3 polêmicas que elas devem ser referidas, porque elas vão no ponto central do que interessa aqui. Uma coisa parece extremamente relevante de se discutir desde já.
escutaram bem o que eu disse, né? E que me parece impressionante. E de fato precisa ser tomada a sério, ser tomada em consideração, mesmo se trabalha de construção e desconstrução da possibilidade de uma teoria geral. Ou seja, ele pensa ter achado o lugar central que possibilitar a articulação de uma teoria para todos os ramos. Esse foco ele foca no conceito de vida. Por isso que vou voltar já para mostrar e trabalhar o próprio conceito de vida nele, que é absolutamente fundamental. Cansei de acabar a discussão, Vitória, o Estado, Procuradoria, os caras sem saber aonde ia. E a prescrição, onde vai, onde não vai, acabou, velho. Porra, quando você fixa ali, ele começa a prescrever. Ponto. E isso, veja, então é alguma coisa que precisa saber mesmo. Ainda, estão escutando? Ainda que tudo isso eu tenha feito, eu tenha ido estudar, e tenha mergulhado, tenha ficado 6 meses enfurnado lá no Instituto de Processo Civil, para debulhar tudo que eu debulhei, eu e o Marcelo, assim, fundado, justo para ir a fundo, esclarecer a questão, para poder dizer que não servia. Não era para dizer que servia, era para dizer que não servia. Acabei de dizer. Havia uma discussão lá na esfera civil, lá nos próprios do processo civil. Como é que você sabe isso? Esquece. Mas é tudo para provar que não dava para ser. Claro, ajudado por ele, Carl Newton é que ajuda nisso. Aqui talvez valha alguma coisa que me parece relevante, e desde já talvez fosse o caso de lembrar. Deixa eu ver se eu acho. Uma das polêmicas você quer, você nunca acha, devia ter, né, um chador assim, um dia vai existir, você pensa e o próximo vai no lugar que você quer. Uma das polêmicas, alguém mete ele na parede e ele responde, estão ouvindo, né? Ele responde com todas as letras, ele diz com todas as letras. Eu sei que isso pode não interessar ao meu opositor. Eu sei que isso pode não interessar ao meu opositor, mas é preciso que fique claro uma coisa. O ALIDE serve também para o processo penal, ou ela não serve nem para o processo civil. Isso é alguma coisa que eu digo, é preciso dizer já, porque a resposta 69, ancora sul concetto di limite. A resposta pode não preocupar, era na polêmica com Francesco Inverno. A resposta pode não preocupar ao meu contraditor, ao qual não importa excluir a lide também do processo civil, mas mostra, entretanto, a coerência do meu pensamento. Ou a lide existe também no processo penal, ou não existe nem no processo civil. Depois, vocês sabem, ele muda de posição, ele nega a lide no processo penal, e eu particularmente acho que isso foi uma maneira de jogar fora os anéis e ficar com os dedos, naturalmente. Mas aí essa frase já estava dita, ele já tinha dito isso. Vital para nós, isso sim é vital, me parece, é que, veja, ele diz para manter a minha coerência, para manter a minha coerência, ele diz isso. Ou seja, a estruturação de uma teoria geral
só estava estabelecida porque ele tinha encontrado um conceito único. Agora é preciso pensar assim, quando depois em 41 ele nega o conceito e sai fora, e diz, esse conceito é um conceito que se mantém para o processo civil, sai fora do conceito do processo penal, é como se ele tivesse deixado o pessoal do processo penal como órfão. Tanto que tiveram uns que não sabiam o que fazer, teve gente que meteu o cacete nele, teve gente que se sentiu órfão de verdade. E teve gente que foi construir uma base própria depois de passar pelo conceito. Eu volto para isso. Eu queria só que ficasse muito claro isso desde logo. Por que claro desde logo? Porque nós estamos falando em 41. Estão ouvindo, né? 41. Todo mundo nesse Brasil tinha que ter estudado isso em 41. Quando ele diz eu estava errado, não serve o conceito. E se não serve o conceito, a hipótese que eu tinha criado, que esse era o lugar comum, para que todo mundo usasse da mesma fonte, e usasse a mesma teoria, não dá. Por quê? Porque se você tem um conteúdo diferente, você precisa de um instrumento diferente. Um instrumento que não se perfaz, sendo um só. Por quê? Porque agita valores distintos. Ainda que a preocupação seja com a rigidez dos atos. É por isso que se usa normalmente contra eles, uma célebre frase dele, enunciada mais tarde, naturalmente, mas uma célebre frase dele, que diz que a distinção está justo no fato de que aqui é uma preocupação com o ser, e lá tem uma preocupação com o ter. Diz com todas as letras. Aqui há uma preocupação com o ser, lá tem uma preocupação com o ter, uma metáfora, né? Lá tem uma preocupação com o ter. Então ele diz, quando você tem um instrumento, isso é demais significativo, quando você tem um instrumento que rege a existência, você não pode tratar com ele como se fosse alguma coisa do próprio patrimônio. Não se trata disso. Nós não somos patrimônio. Ainda que o patrimônio seja relevante, nós não somos patrimônio. Sacaram o negócio? Tem diferença nisso, né? Tem diferença nisso. Por sinal, tem uma baita diferença, porque isso você vê com os juízes que trabalham com o processo civil, processo do trabalho, tem minhas dúvidas do processo do trabalho, mas com o processo civil e com os juízes que trabalham com o processo penal. De tanto em tanto, um juiz daqui que está lá, por exemplo, ele se vê na obrigação, de se denunciar. Marcelo Sêmen ainda há pouco aqui. A se denunciar e dizer, eu que estou numa, não sei o que, públicos, né? Não entendi bem, mas é um pouco um esforço para dizer, eu que estou aqui iminentemente trabalhando aqui no crime, na criminologia, etc e tal, mas que não sou daqui, porque eu sou de lá. É como se lá fosse de outra coisa. Lá tem outra preocupação. Veja, o que ele está falando, o que ele está dizendo, que disse Marcelo de manhã, é um pouco aquilo. Eu não estou metido num processo que dá conta do ser, estou metido num processo que dá conta do ter. Ainda que possa ser na esfera pública, mas é sempre dar conta do ter. Está entendendo? É substancial a diferença que faz isso. Meu professor brincava com isso, dizendo que os caras do crime sempre foram os caras meio jogados, assim, né? Todo mundo meio que bebia muito, aquelas coisas assim. E, no entanto, a turma lá do processo nobre, sempre uns caras tudo arrumadinho, tudo engravatados, todo bonitinho, assim. Então ele dizia, olha, esses caras, apontando para eles lá no processo nobre, esses caras é como se eles tivessem engolido em guarda-chuva e esquecido de expelir, né? Eles andam tudo direitinho, assim, eles são tudo, os caras com as gravatas jogadas por lá, marcando palito de dente, sabe? Uma coisa meio maluca, tudo cachaceiro, tudo, é como se fosse, eu estou brincando com as palavras, mas a distinção que se faz aqui é da turma que maneja ser. Eu brincando com essas palavras, falando esses dias alguma coisa desse nada, algum amigo meu me disse,
Você está falando da diferença de você com o Marinoni, né? Os dois titulares de processo da Federal do Paraná, né? Claro, como o professor falar do Muniz de Aragão, para quem nós temos tanta diferença, como nós temos tanto respeito ao professor Muniz de Aragão, que é o nosso professor de todo mundo, que é um cara genial, assim, está vivo ainda. Mas que era um senhor já, quando eu estudei, se aposentando, né? Era um senhor, né? Bem daquele jeito. E o Fernando, claro que falava dele, né? O Fernando estava gozando dele, para dizer, cara, chegava o Fernando naquela época já, com uma poleira sem gravata, muita paciência, de gravata, chapeuzinho, assim. Andava, o Alcides dizia, como é que você vem para a faculdade sem gravata, Fernando? Não me enche o saco. Quem é você para me encher o saco? Eu dizia para o diretor. Cara desse, cara genial, um cara desse, sabe, articula essas coisas, mas estou querendo dizer o quê? Por trás desse discurso, o que está? Cara, tu faz um processo preocupado com ter. Esse processo que te demarca, preocupado com ter, te coloca numa situação tal que te molda. Meio como Zelig, assim, né, do ideal, meio como Zelig, assim, te molda, inclusive nesse aspecto. Entanto, os caras do lado de lá, os caras da Xenerento lá, não é? Aquela turma lá do lado de lá, que coisa da turma da periferia, que se preocupa com o ser, os caras que o valor para eles está situado num outro lugar. É um pouco isso que Carmen Lúcia quer dizer. Deixa de ver um pouco de razão, né? A preocupação que você tem que ter. Agora, isso está diretamente ligado a dizer ser ou é ter, está diretamente ligado com o espaço material, né? Isso deve ser mudado. Isso deve ser ligado lá no espaço material, quer dizer, vocês lá na esfera penal, vocês lá na criminologia, estão com os olhos todos voltados para um ambiente onde, aspas, o objeto liquidado sendo condutas, o pulso, o coração ali, não é? É diferente do cara que olha para o negócio e vê uma vaca, ou vê um terreno, ou vê algo assim, ainda que não seja absolutamente verdadeiro isso, e isso já eu digo quando falar um pouco das polêmicas. Bueno, com essa pequena introdução, beleza que eu tinha pensado para essa introdução, né? Como eu sou um idiota, achando que eu ia dar conta disso no tempo. Com essa introdução, digamos, se eu tivesse mais, é possível, então, agora fazer o que eu quero. Definir o conceito de lead, não é? Para mostrar que o conceito de lead, embora seja genial, que deva ser sabido corretamente, é um conceito que para nós é imprestável. Ainda que o esforço, repito, seja na direção de encontrar alguma coisa que pudesse ser usada em todos os campos processuais. Correto? Bom, vamos parar um pouquinho e aí voltar.